Nós estamos aqui com a jornalista Ana Amélia Lemos e vamos conversar com ela sobre esse lançamento que o governo federal fez sobre o plano agrícola de 116 bilhões de reais. Mais especificamente sobre o Rio Grande do Sul, qual é a sua opinião sobre esta possibilidade de realmente o produtor rural acessar esse dinheiro? Braga, é um grande prazer falar com os telespectadores do mercado rural, que prestam um grande serviço de informação, e esta é uma das bases para quem planeja os seus negócios numa área tão importante como o setor agropecuário, não só para a economia do Rio Grande, mas para a economia brasileira. 30% de toda a riqueza do nosso estado vem do campo. Esse plano, como os outros planos anteriores, eu acho que o principal não é tanto o volume de recursos, porque às vezes anuncia-se um montante aparentemente expressivo, mas no final, no frigir dos ovos, como se diz, nem todo o dinheiro consegue ser liberado em função das exigências que às vezes aumentam mais, dificultam para o produtor, a burocracia impede a liberação na hora certa. O fato é que o governo, nesta vez, se antecipou bastante no anúncio do programa. Eu nem discuto os aspectos políticos que o governo eventualmente tem interesse, mas o fato é que ele, pela primeira vez, se preocupou com uma faixa de produtor, que é o médio produtor, Braga. O pequeno produtor da chamada agricultura familiar está bem protegido com os programas Pronaf, que veio do governo passado e foi implementado no atual, o programa Mais Alimentos, que foi um programa de estímulo aí à produção e à proteção. Então, com isso, a mecanização, por exemplo, ativou a indústria de máquinas agrícolas de pequeno porte e se tornou um programa de grande aceitação entre os produtores familiares. O médio produtor é o que estava, digamos, sem pai nem mãe nesse processo, aquele produtor entre 100 a 300 hectares. E eu ouvi do presidente da Cotrijuí, o Carlos Poleto, que é um dos líderes mais importantes do cooperativismo, uma manifestação preocupante de que ele estava, naquele momento, antes do anúncio desse plano, vislumbrando o fim desse produtor, que ele já está há muito tempo vem se descapitalizando, empobrecendo e já muitos deles saindo da atividade. A área do arroz é uma área bem sintomática, e quando aconteceu os fenômenos de excesso de chuvas no início deste ano, muitos perderam 3 ou 4 plantios inteiramente porque não há seguro para a atividade. Então, o desalento desse médio produtor era muito grande, provocado pelas condições insuficientes para a sua renda. Com este programa, o governo atende um pouco este médio agricultor, porque o grande, você sabe, Braga, acostumado a cobrir o setor pelo mercado rural, que o grande sempre tem os seus mecanismos de defesa, ele tem poder, ele tem capitalização, tem soluções. O problema do médio é que está. Então, agora eu imagino que esteja. E o ABC, que é a agricultura de baixo carbono, parece também que é introduzir uma tecnologia que nós, gaúchos, aqui já estamos acostumados. Plantio direto, por exemplo, que é um manejo ambientalmente defensável, além de outras práticas que o nosso agricultor tem na preservação ambiental. Então, nesse aspecto, eu acho positivo. A questão de acesso ao crédito, essa é a questão que há muitos e muitos anos repete-se a cada anúncio de safra, não é, Braga? Vamos falar assim, digamos, dessa verba disponibilizada para o Rio Grande do Sul. Qual é o somatório que pode vir, digamos, para o produtor rural aqui em termos de dinheiro? Bom, o cálculo que se fez é de 16 bilhões de reais do total que vai ser liberado, que são números estimativas apenas, Braga. Aí vai depender muito de como está o produtor, porque muitos agricultores não têm acesso ao crédito. Eles estão com pendências no banco, e você sabe que quando tem pendência, o banco está lá com seu cadastro negativo e o banco não dá dinheiro simplesmente. No caso, veja só, que é uma coisa, digamos, é uma distorção grave, até uma injustiça, o banco é cheio de proteções. O Proagro, por exemplo, é um seguro de crédito, é um seguro para o banco, só protege o banco. O agricultor, de novo, que fica sem pai nem mãe nesse processo. Então, eu acho que é preciso criar os mecanismos de defesa para o setor do agronegócio, especialmente na área do seguro, não só o seguro de perdas quando há sinistro, mas também o seguro de renda, porque esse é o principal na área da produção agrícola. O jornalista Amélia, a gente sabe que você é uma referência nacional nos assuntos do agronegócio. E, surpreendentemente, a Argentina agora
vai deixar de exportar uma quantidade significativa de carne beneficiada para a Europa porque não consegue atingir a cota. E, lamentavelmente, também o Brasil não consegue nem atingir a metade daquilo que é liberado nessa carne qualificada. Como é que você vê essa questão e por que nós, aqui no Brasil, não conseguimos cumprir a cota que nos liberam para nós lá no mercado comum europeu? Bom, aí tem duas coisas, Braga, muito bem levantada a sua questão. Uma questão é de origem comercial. O Itamaraty e o Ministério da Agricultura acho que não negociaram bem. A Europa nos limitou o número de propriedades que podem fornecer animais rastreados para o mercado europeu, que é o que compra a carne de cortes mais nobres. Acho também que nós, o Rio Grande, tem exatamente uma perspectiva grande nisso e precisa fazer um grande esforço para poder vender a nossa carne para a Argentina, por exemplo, para que a Argentina atenda esse mercado. A Argentina tem fama, então por que a Argentina não vende o seu excedente e usa a nossa carne ou para o seu mercado, que é muito parecido o animal que nós temos no Rio Grande com o animal argentino. As raças são as mesmas, muitas das raças, e a nossa qualidade genética, que hoje é cantada em prosa e verso. Portanto, eu acho que está faltando um pouco de negociação, de abertura de conhecimento. Mas há um outro detalhe, Braga, que é a questão sanitária. O Rio Grande do Sul, só nesta semana, nos últimos dias, conseguiu, através de uma liminar do Supremo Tribunal Federal, liberar o dinheiro da defesa sanitária. Estavam lá reservados, originalmente, no orçamento, 18 milhões de reais. Sabe quanto é que está chegando agora, depois de raparem o tacho e o cofre? 6 milhões de reais. Quer dizer, é muito menos do que os 18 milhões de reais e só foi esse dinheiro liberado graças a uma ação na Justiça no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o Ministério da Agricultura alegava que não liberava o dinheiro em função de pendências de o Estado do Rio Grande do Sul não estar cumprindo obrigações em relação ao dinheiro aplicado na educação. Convenhamos, o que tem a ver defesa sanitária com a educação? Mas o governo estabelece alguns mecanismos de controle nesses convênios e aí o Estado ficou perdendo. Enquanto ele não tem aplicação do dinheiro da defesa sanitária oficialmente reconhecido, ele fica também com pendência no mercado internacional, porque o comprador lá fora fica olhando todas essas coisas, entende, Braga? E isso prejudica enormemente a nossa situação. Mas penso que uma ação inteligente, uma ação agressiva de busca desse mercado argentino, de um entendimento, nós podemos, é tão perto a Argentina, não precisa nem atravessar o oceano, vendemos a nossa carne, que é de grande qualidade, para os argentinos, podemos até garantir para eles que a nossa carne, ele pode botar o selo de carne gaúcha, né? Pode botar a selo de carne gaúcha, porque aí pode ser Argentina, Uruguai ou gaúcha mesmo aqui do Rio Grande. Bem, nós vamos agradecer aqui essa gentileza que a jornalista Ana Amélia, que está muito ocupada trabalhando, nos recebeu para dar essa entrevista e vamos colocar à disposição para suas considerações finais, jornalista. Olha, Braga, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de conversar sobre um tema que me é tão caro. Há muitos anos, né? Eu trato disso. Até estava lembrando com alguns empresários, andei por Tapejara, e o dono de uma empresa que tem a ver com agronegócio, porque é uma empresa de confecções de couro, jaquetas e essas roupas para motociclistas e acessórios também, bolsas. E ele me disse, quando ele era menino, né, esse empresário, a empresa chama-se Javali, aliás, uma excelente empresa lá de Tapejara, e ele disse que quando ele era menino, ele tinha muito sono, porque filho de italianos, colonos italianos, ele tinha muito sono e queria deitar cedo, e o pai obrigava ele a ficar me ouvindo, porque eu dava o preço da soja, às 10 da noite, no programa Panorama Econômico que o Maurício Noski criou para eu estrear. E aí, então, esse menino, hoje é um empresário, empreendedor, a lembrança que ele tem de mim era aquela pessoa que o pai obrigava ele a ficar ouvindo para saber o preço da soja. O pai dele plantava soja, queria saber o preço da cotação para no dia seguinte. Na época não tinha internet, não tinha nada disso, porque foi lá nos anos 70, 77, né? Por aí, 77 até 79 eu fiz o programa. Então isso é uma coisa para mim muito gratificante e na época também eu passava em Porto Alegre, na rua, e o pessoal gritava, olha a mulher da soja, olha a mulher da soja. Então eu fiquei a mulher da soja ou a pessoa que falava muito nesse assunto, o pessoal urbano não tinha noção, mas hoje as pessoas que consomem, que vão no supermercado, que veem o noticiário de que o ambiente,
o aquecimento global tem a ver com a preservação do ambiente. Então, quando você faz biodiesel, da onde vem o biodiesel? Vem do campo. A nossa grande riqueza vem do campo. E eu fico muito feliz de estar falando para você, até porque essa semana passada ouvi de um médico muito famoso aqui de Porto Alegre, especialista em oftalmologia, Dr. Jacó Lavinsky, e ele me disse que nos últimos 40 anos, os gaúchos e brasileiros tiveram um aumento em 40 anos, de aumento da expectativa de vida em 28 anos. 28 anos. Aí eu perguntei para ele, mas por que, doutor Jacó? Ele disse, primeiro, por causa da alimentação. Melhorou a oferta de comida e também a qualidade da comida ofertada. Feijão, arroz, né, pão, massas, trigo, massas e biscoitos, né? E também, claro, os hortifruti grangeiros. Boa qualidade e quantidade para abastecer o mercado. E segundo, os avanços da medicina. Agora, a primeira foi a comida. E aí, quem faz a comida é o produtor rural. Vem da terra, não vem da prateleira, da gôndola do supermercado, né, Braga? Então, por isso eu agradeço muito e fico feliz desse reconhecimento, mas é uma obrigação que nós, gaúchos, temos que ter com um setor tão importante da economia. Mercado rural, a fonte do agronegócio.